Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Resolvi ressuscitar uma série que eu gosto muito neste canal. Nós vamos fazer episódio de Halloween esse ano, Barbarella? Ah, Renato, olha, não sei. Não vamos fazer não. Nunca a gente consegue fazer um episódio de Halloween, o povo não assiste, o povo não gosta, nem importa. Esse nem se importa. Então vai continuar normal. E o nosso normal é falar sobre algumas produções que quando a gente era pequeno, tinha alguns episódios que traumatizavam a gente, deixava a gente com o ardendo, né? Na mão. Então hoje vamos com episódios que traumatizaram as crianças, parte 3. É hoje no Nerd Show. Vamos começar falando sobre a TV Cultura. Ai, a TV Cultura era bom demais, né? Aquelas tardes que a gente passava depois que a gente chegava da escola, assistindo aqueles desenhos que passavam no Gloob Gloob, passavam no X-Tudo, passavam vários programas com muitos desenhos, um tanto quanto intelectuais, se é que a gente pode chamar assim. Eu achava pelo menos um pouco, sabe, um desenho meio... E um dos que a gente mais gostava e que não falava nada que a gente entendia era o Pingo. Você lembra? Era o cinema mudo do desenho animado, não, Barbarella? Mas você deve estar pensando, Renato, mas você é doido? Pingo tem um episódio traumatizante? Pois é, mas teve um que inclusive ele foi até banido em outros países, mas aqui no Brasil eles já acharam que a gente tinha casca pra assistir e nós assistimos. Que o episódio chama Pingo Dreams. Nesse episódio o Pingo tá lá, né, vivendo a vida dele, só que de repente aparece que ele tá tendo um soninho gostoso. E nesse soninho a cama dele começa a andar com ele e ele começa a, sei lá, viver uma super aventura. Só que chega um ponto que ele vê essa cena aqui, ó. Gente do céu. Não, abre o coração pra mim. Se você fosse pequeno e visse isso aí, não tinha um jeito, você ia ficar com medo, não ia? Porque eu ia cagar nas calças, não tem jeito. É a primeira vez que vejo isso e estou traumatizada para a vida toda. Essa moça aí, na verdade, ela não é original do desenho do Pingo, né? Ela é do mesmo criador, mas ela foi adaptada porque é uma moça que foi feita por um curta-metragem. Mas o curta-metragem também dá medo pra caramba, sabe por quê? É uma moça falando alemão. Olha só. Dass wir unsere Kundschaft ernst nehmen, das zeigt sich durch Produktgestaltung der Kommunikationsräume und für... O que foi que você disse? Eu tava assim fazendo aquele sommelier de medo, né? E eu percebi que parece que o trem dá mais medo porque a moça não tem dente de moça, não tem aquele negócio assim, ó, sabe? Ela tem uns dentes humanos, uma arcada dentária. O negócio ficou bizarro pra caramba. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Tanto é que ele foi detonado lá na Inglaterra, o pessoal falou assim, não, esse trem dá muito medo, vamos banir aqui para nossas crianças. Mas nos Estados Unidos e no Brasil, passou batido e a gente assistiu esse belo episódio. Você lembra de ter assistido isso quando ele passou? Se você lembra, põe aqui nos comentários que eu quero saber. O pessoal deixando os comentários. Ai, nossa, esse é um desenho que eu sou injustiçado. Eu já fiz um vídeo bem maluco sobre Coragem, o Cão Covarde. Não sei se você lembra, Barbarella? Nossa, como esquecer, né? Eu queria fazer uns vídeos diferenciados, porque eu tenho umas teorias malucas. Eu queria colocar em prática nos vídeos, mas o pessoal acabou não entendendo muito bem o que eu quis dizer. Nem eu, na verdade. E talvez nem eu. Mas dentre os milhões de episódios possíveis que a gente podia colocar aqui falando sobre episódios que traumatizaram a gente, eu quero destacar o episódio do Fred o Esquisitão. Fred é meu nome neste momento e eu tenho sido muito cruel. Nossa, gente, esse episódio... É porque, tipo assim, Coragem no todo, ele já te dá um medo. Porque ele tem uma... Agora eu vou falar como o especialista do design gráfico. Ele tem uma paleta de cores que já te deixa um pouco com medo, sabe? É umas cores meio, assim, opostas complementares. E são umas que dão uma sensação de um desconforto. Então dá um tom meio de terror, na minha opinião.
Eu sou sommelier, Babarelando. Deixa eu ser sommelier, eu já sou sommelier de água. Pra mim só tem marrom, ocre. Ocre é demais. É porque meu lápis de cor tem essa cor. Ah, pois é, eu sou azul, mais azul. Então, nesse episódio, aparece o sobrinho da Muriel, que vai ficar um tempo lá na casa do Coragem e do Eustácio, né? Ah, Fred, meu querido sobrinho, o que o traz ao nosso cantinho no fim do mundo? Férias, tia. Ele é um barbeiro e ele fica o episódio todo atrás do Coragem ali, atrás dele e tal, e fazendo uma rima durante todo o episódio, que tudo rimava com cruel. Sozinho eu estava com o frágil Coragem e toda a sua pelagem macia que com certeza me encorajou a ser bastante cruel. Bens a Deus, caguei durão. Tipo assim, o episódio já é meio macabro por si só, pelo que a gente vê, porque ele fica tentando raspar o Coragem, ele quer raspar o cabelo dele e tal. Só que eu descobri que tem um trem por trás desse episódio, que aí explica um pouco desse tom. É porque na versão original, com o idioma inglês, o pessoal tem algumas... A tradução é um pouco diferente. Em vez de cruel, ele fala assim, naughty. E naughty é como se fosse danadinho, sabe? To be quite naughty. Ele tem uma mensagem contra pessoas que abusam de outras de pessoas, sabe? É uma mensagem um pouco obscura que tem esse episódio. Então tem já que o desenho ele fala sobre alguns assuntos mais polêmicos, esse foi mais um que colocaram aí debaixo do tapete pro pessoal começar a notar algumas coisas. Assim termina nossa historinha. Com amor, Fred. Você acredita que nós vamos continuar a nossa saga aqui de episódios que traumatizaram falando de Cocoricó? O que tá acontecendo com esse episódio, né, meu Barilando? É o episódio do cocô. Não, esse é bom, mas esse não é o episódio do cocô, não. Esse aí é traumatizante também, porque o cocô ele é meio melecado, né? Eles dão uma melecada no fantoche. Depois que ele come, lá dentro da barriga, ele faz o quê? Cocô. Faz o cocô. Cocô. É o episódio do Monstro da Palha. Você lembra? O monstro da palha, querendo me assustar. Esse episódio é até difícil de explicar, porque parecia o meu episódio do Cão Covarde, do Coragem do Cão Covarde, porque ele é muito... Ele é maluco de um jeito que dá muito medo. Tem um porquinho, que é um personagem, inclusive eu acho que ele é um personagem mais novo do que eu lembro, porque, assim, Cocoricó mudou muito da época que eu assistia mesmo, de fato, que é o Astolfo, que é um porquinho. Ele é neném. Aí, ele começa a cantar uma música porque a comida dele caiu no chão. E é uma música falando sobre o monstro da palha. Mas é uma música que não dá pra entender direito sobre o que tá falando. É meio mística, meio tenebrosa, assim. Dá uma olhada pra você ver. E se o monstro me obrigasse a cantar uma canção? Uma canção enfeitiçada. Mesmo se eu quisesse, não parava de cantar, tra la 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 la. E aparece o monstro da palha dançando atrás dele com a cara toda detonada. Gente, o que tá acontecendo com o Cocoricó que eu não entendi? Tem até uma parte que eu achei estranha, que é tipo assim, falando que a mãe tá achando que ele tá cantando à toa, mas que ele tem alguma coisa acontecendo. E se ela pensasse assim? Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem. Eu não entendi direito essa música. Foi uma música composta pelo Hélio Ziscandi, que é inclusive aquele cara que fez o Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Aquelas músicas todas, várias da TV Cultura, foi ele que fez. E fica aí o mistério, né, de o que quer dizer diretamente essa música. Eu quero que você coloque a sua teoria aqui nos comentários desse vídeo, mas que deu um medinho, isso deu um medaço. Já deve ficar louco. Agora nós vamos falar de um desenho do Cartoon Network. Vamos mudar um pouco o foco aqui. Mas o video Coraje me dá cartoon. Mas é um desenho que eu também nunca esperei que tivesse um episódio traumatizante, que é As Meninas Superpoderosas. E assim nasceram as Meninas Superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Esse é o 10º episódio da 2ª temporada, que se chama Demônio da Velocidade.
O nome, assim, ele já entrega um pouco aí o que nós vamos falar. Mas é porque é o seguinte, as meninas superpoderosas, um dia, elas estavam doidas pra fazer uma viagem, elas iam sair de Townsville. Então elas foram pra escola e depois elas ficaram muito animadas pra voltar pra casa e começaram a correr bastante pra voltar. Niki, elas começaram a correr demais, elas alcançaram a velocidade da luz e começaram a avançar 50 anos no tempo. Quando elas chegaram, pararam ali, elas perceberam assim, uai, mas esse lugar aqui não tá parecendo muito bem com os lugares que a gente mora, não. Tá parecendo Townsville, mas tá tudo pegando fogo, tá uns negócios saindo dos bueiros, tá um povo doido aqui na rua. Aí elas vão olhar, o professor Tony tá lá tentando recriar as meninas pra salvar o mundo, né, mas ele não lembra da fórmula. Açúcar, temperos e arroz em pó. Aí eles vão falar com o prefeito, mas o prefeito morreu, e a senhorita Belo, ela ficou maluca. Liga para as meninas superpoderosas, poderosas. Mas elas não vieram. E quando elas vão ver, só sobrou um vilão, aquele que dominou todos, que foi ele. Segundos, minutos, horas, dias e noites passaram enquanto vocês corriam na velocidade da luz. O cara até falou na entrevista lá, o criador da série, que ele destruiu o macaco louco, destruiu todos os outros e ficou só ele. E ele conta que as meninas superpoderosas não podem fazer mais nada porque ele tomou o poder e agora é um abraço, né? Só que o episódio ele é todo macabro. Por que culpa de vocês terem sumido? Perguntem aos seus amigos. Só que as meninas superpoderosas depois elas voltam no tempo, voltam pra Townsville atual, se é que a gente pode dizer assim, e prometem nunca mais sair de lugar nenhum aí de Townsville. Fica só no bairrinho mesmo e tá bom demais. Oi, meninas! Mas foi uma experiência meio traumatizante esse episódio aí, pra te falar bem a verdade. Então, mais uma vez! Enganei vocês! Nossa senhora, mas eu vou te falar agora de um desenho que, barelando, isso aqui eu lembrei depois porque eu fiquei meio traumatizado na época que eu assisti, porque eu fiquei meio assim... Fiquei meio cabreiro, né, meu? E antes da gente só falar, você podia deixar um like nesse vídeo. Se você estiver gostando, porque, né, se você quiser ajudar e deixar um like no vídeo, pra gente é muito importante pra apoiar o nosso trabalho, né? É, gente, não custa nadinha. E pra gente ajuda demais. Então, se você estiver gostando, achar que vale a pena, deixa o like aí e inscreve no canal. A gente sabe que é chato pedir. É chato pedir, mas senão não lembra também. Tem esse porém. Pode se juntar a nós, por favor. Nós vamos falar do desenho Avatar, a lenda de Aang. Você lembra? Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo. Avatar, a lenda de Aang. Esse é o 8º episódio da 3ª temporada. A manipuladora de fantoches. E pra quem não sabe do que se trata Avatar, não é aquele lá do James Cameron, do povo azul, não. É outro Avatar. É o Aang, que ele é como se fosse um escolhido, assim, pra unificar os povos. Aí ele tem que lutar pra dominar os 4 elementos. Aí a pessoa chama de dobrador, que é a pessoa que faz assim, e controla. Ele é um dobrador de ar. Ele tem que completar lá o ciclo, o rolezinho dele pra ficar controlando tudo. Só que, num determinado momento, aparece uma história de uma senhora que era dobradora de água, ou seja, ela controlava a água. E ela foi presa na prisão do fogo. E o pessoal tinha um super cuidado com essa dona lá, mas ela era jovem, né? Porque falou assim, ó, não pode deixar a água chegar perto dela. Os guardas tinham o maior cuidado de afastar qualquer água de nós. Eles canalizavam ar seco para dentro e nos suspendiam do chão. Eles dão uma aguinha lá com a canequinha, mas com ela toda amarrada. Só que depois ela chega numa conclusão. Eu falei assim, ó, eu tô olhando aqui esses ratinhos passando e eles têm sangue, né? Mas o sangue tem água, não tem? E você acredita que ela vira uma dobradora de sangue? Eram apenas peles cheias de líquidos. E eu passei anos desenvolvendo a habilidade que levaria à minha fuga. Gente do céu, falando assim em voz alta, parece até uma bobagem. Mas o episódio, ele é tão macabro. Quando eu dominei os ratos, estava pronta para os homens. Eu tô com medo! Aí o que ela fez? Ela começou a controlar os membros das pessoas e depois matou a vila inteira, né? Do negócio do fogo lá da prisão e tal. Foi um episódio um pouco traumatizante pra quem gostava muito do Aang ali, né? Do Avatar. E agora eu vou ter que conversar isso na terapia, Gabrielana. Exatamente. Vou ter que levar assim. E aí, como é que foi essa semana? Eu lembrei do episódio da lenda de Aang. Fiquei traumatizado de novo. Como é que nós fazemos? Eles me jogaram na prisão para apodrecer. Eles merecem o mesmo. O maluco é brabo.
Mas pra finalizar bem, nossa, esse aqui é traumatizante e triste. Deixe seu coração guiar você. Nós vamos falar de Liga da Justiça Sem Limites. Liga da Justiça Sem Limites. Que é basicamente a continuação do Liga da Justiça, aquele do... Ai, meu Deus. Que vontade de almoçar vendo esse trem. Jesus toma conta, isso que era tempo bom. Esse é o 26º episódio, que se chama Epílogo. E tipo, nossa, vocês vão ver por que ele é traumatizante. É um episódio do Batman do futuro, mas aí o Batman tá lembrando lá, assim, oh meu Deus, na minha época tinha acontecido uns negócios, e ele lembra de uma vez que tinha uma vilã que chamava As. E essa As, ela tinha uns poderes, assim, muito fortes. Eu sei o que é assustar as outras pessoas. É por isso que não tenho medo de você. Eu assusto de verdade. E ela fez o pessoal transformar nas cartas de baralho. No final das contas, quando eles derrotam, conseguem derrotar esses caras que ela criou, assim, ele entra meio que num mundo lá pra buscar ela. Só que ela é uma criança. Eles me prendiam em máquinas cheias de fios no meu cérebro. Eles não eram jogos, sabia? Eles me treinaram. Diziam que eu era uma arma da justiça. Conseguiram a arma e eu acabei perdendo a minha infância. E aí acontecem algumas coisas. Segue o diálogo, o Batman começa a falar, né? Ela lê os pensamentos dele, fala que assim, não, eu sei que você não quer me machucar e tal, mas ela fala: você vai tentar me convencer a consertar o que eu mudei antes que eu morra. Vou. Eu vou morrer logo. Vai. Sinto muito. Nossa, gente do céu. Pode ficar comigo. Estou com medo. Os meus olhos estão vermelhos aqui, gente, Barbarelanda. Mas é porque eu pinguei um colírio novo, né? Porque tá irritando meus olhos, assim. Essa voz embargada também não é nada demais. Rinite, sinusite, né? E frescurite também. Ele ficou ao lado dela até a morte. Gente do céu, esse episódio não bateu bem não, foi triste demais. Mas se vocês gostarem desse episódio, a gente volta com mais um episódio pra coletânea aqui, tá? Porque o que não falta é desenho traumatizante. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já vai ver os outros vídeos aqui, ó. Tem toda uma coletânea pra você assistir aqui do Net. Eu tô aqui tantas vezes na semana, não é preciso que eu não achar um vídeo que você vai gostar de assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!